no nome do nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos na presença de Deus, o nosso desejo é fazer, o nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus. E este é o programa Unicresce no Ar, edição 1380, ano 29, o tema A Instrução Divina. O nosso Deus teve o propósito, tem o propósito e quer que nós tenhamos uma vida diferenciada, qualidade de vida espiritual. Como é a nossa vida? A nossa vida está com o Senhor, nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nossa vida, ela precisa da direção santa, nós precisamos estar em harmonia com Deus, em comunhão com Deus e com sua igreja. Isto é algo maravilhoso para mim e para vocês, uma necessidade de cada servo do Senhor, estar em harmonia com Deus, em comunhão com Deus, servir bem a Igreja do Senhor Jesus. E na minha avaliação, na minha compreensão, que não significa que essas coisas todas, mas a maior e melhor maneira de cooperar com a Igreja do Senhor Jesus é oferecendo uma instrução apropriada para o povo de Deus. No passado foi feito assim. Deus se interessa pelo nosso bem-estar. Deus tem interesse no crescimento espiritual, no nosso. Deus quer que você seja crente, Deus quer que você seja forte, Deus quer que você seja corajoso, Deus quer que você seja consciente, Deus quer que você seja destemido na obra de Deus e pronto para tudo que vier. Este é o propósito divino na vida da gente, quando enviou seu Filho para dar sua vida imaculada em lugar da nossa vida maculosa, nossa vida corrompida, corrupta, contaminada, nossa vida perigosa, nossa vida doente, nossa vida sem nada. E o Deus Todo-Poderoso fez isto por amor. Então, meus amados, é uma bênção a gente se voltar para a palavra de Deus, aprender, colocar em prática e ajudar os outros. Nosso texto, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Você vai, se nunca ouviu, se nunca leu, você vai ver como é maravilhosa a instrução do Senhor. Deuteronômio 6 e 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que te suceda bem, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus
te introduzi na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comereis e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Bendito Deus, Pai eterno e santo, Senhor da glória, estamos em tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Guarda cada um e abençoa, Senhor, grandemente, crianças, jovens e adultos. Abençoa os nossos ajudadores. Tu conheces, Senhor, abençoa aqueles que deixaram, Senhor, de nos ajudar. Tu também conheces de cada um. Tenda sobre os meus irmãos a tua mão santa, abençoando, dando graça, livramento, proteção, ajudando em tudo. Deus bondoso e fiel, Senhor da glória, guarda o teu povo. Abençoa, meu Senhor, os idosos. Toma em tuas santas mãos cada vida. Sustenta, Senhor, com a tua destra. Abençoa os que estão enfermos, dá saúde. Senhor, tu és o nosso Deus, a nossa segurança, o médico por excelência. Tu és o nosso Senhor, o nosso juiz, o nosso Deus, o nosso protetor. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra lida, um texto maravilhoso para o nosso tema, a instrução divina. O povo de Deus, no passado, teve grandes desafios, grandes sofrimentos, muitos deles provocados. Como é que alguém provoca sofrimento? Quando se deixa de obedecer, quando se deixa de ouvir a voz do Senhor, quando no lugar de ouvir a voz de Deus, dá ouvidos à voz dos estranhos, quando alguém assume um compromisso que não honra a Deus. Compromisso com o mundo, compromisso com misticismo, com superstições, compromissos com o pecado, compromissos com ímpios. Não podemos ter compromissos com os inimigos de Deus. Mas não se trata de um compromisso de compra e venda, não se trata de um compromisso nesse sentido, como a palavra de Deus nos ensina, senão seria necessário sair do mundo. Mas é compromisso no sentido de que aquela atitude que a gente venha a assumir nos impeça de dar testemunho, de testemunhar, de testificar diante de Deus e o seu grande poder. Portanto, meus irmãos, nós somos parte desta família, a família de Deus, e houve grande e maravilhosa instrução para o povo de Deus na antiga. Muitos sofreram terrivelmente e houve muito sofrimento provocado. No passado aconteceu, agora está acontecendo e em muitos casos vai piorar. Por quê? O homem perdeu o temor, muitos perderam o temor. O que era doutrina santa, agora eles botam por baixo dos pés. O que era costumes interessantes, costumes que de alguma forma ajudava na manutenção
da igreja, no sentido da igreja se manter diferenciada, desprezada. O que outrora chamávamos de mundo. O mundo agora veio para a igreja foi para o mundo. Em partes, muitas coisas estão sucedendo assim, mas não é falta da instrução divina. A instrução divina foi maravilhosa no passado remoto, na época do Israel, no tempo do Moisés, na formação da nação, a instrução divina foi perfeita. Na época dos apóstolos, a instrução divina foi perfeita. Na época da reforma, a instrução divina foi extraordinária, não diria perfeita, porque muitos já estavam com determinados costumes que não poderiam jamais ser visto com naturalidade. Por exemplo, o Lutero, o elemento da reforma do século XVI, passou sei quantos anos, conforme os historiadores, andando de batina e com um cordão amarrado na cintura. Ele tinha um compromisso com a religião, com o passado, ele tinha um costume arraigado na sua vida, na sua alma, e mesmo ele seguindo o padrão da palavra em relação à salvação pela fé, pela graça e tal, mas ele ainda manteve muitos costumes nocivos da a concubina dos reis, eu procurando palavras daqui para não soltar o verbo de uma forma brutal. Ele servia lá, ele era um monge, portanto era um servo, era um eunuco da concubina dos reis. E quando saiu daquele emaranhado maligno, ele ainda ficou com os costumes da concubina do rei. Inclusive, a igreja dele ainda hoje tem. Então, por isso é que eu falei, na época do Moisés, instrução perfeita, na época dos apóstolos, instruções perfeitas, e na época dos reformadores, instruções extraordinárias, porque só em romper com aquele doutrinal maligno do homem ser salvo pela devoção, já era algo grandioso. Por isso é que Deus abençoou e usou aquele homem poderosamente. Então, meus amados, a leitura que nós fizemos mostra como a instrução divina foi extraordinária. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar. É um povo que só dá testemunho ruim se quiser. É um povo que só duvida se quiser. É um povo que só anda para trás se quiser, porque a instrução divina é perfeita. Para que os cumprires na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Que eu, é o Moisés, o servo de Deus, que eu te ordeno. Tu, compromisso perfeito. Tu, o teu filho e o filho do teu filho, ou seja, um compromisso por gerações. Tu, o teu filho, o teu neto, todas as gerações, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Linguagem de Moisés, Deuteronômio 6:2. No versículo 3, mais uma instrução divina. Ouve, pois, ó Israel, atenta os guardares. Dá atenção, Israel, para guardar isto, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor. O que foi que o Senhor disse? O Senhor disse a Abraão: Abraão, tenta contar as estrelas do céu. Eu gosto de pensar, e também não faz mal, e eu acredito que Abraão ainda começou, irmãos.
Abraão começou a contar ali, porque numa noite de nuvens e tal, dá para contar algumas estrelas. Mas quando o sol está sem nuvens, quando aquela maravilhosa noite está expressa, o craveiro de estrelas, qual rubins, como diz uma das músicas lindas de José de Paula, aquela coisa gloriosa é impossível vamos contar. O Abraão disse, não dá para contar, Senhor. E Deus disse, pois é assim será assim a tua descendência. E aqui o Moisés está dizendo, ouve isto, Israel, para que aconteça o que o Senhor Deus disse. Ele falou, e muito te multipliques, como o Senhor disse a teus pais, na terra que mana leite e mel. Então, é a promessa, a instrução divina evoca a promessa. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este ensinamento, essa instrução divina, meus amados irmãos, foi tão profunda, Deus queria que isto fosse assim. Foi tão profunda que Deus já tinha um propósito lá na eternidade, envolver os gentios na salvação. E por causa desta instrução divina, Israel não queria jamais admitir o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai acontecer isto depois que o anticristo enganar eles. Só vai acontecer isto depois que o anticristo enganar Israel. É que Israel vai realmente entender que a instrução divina não era contraditória em relação ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Com esta instrução, Deus preparou o caminho para a salvação do mundo gentil, e nós somos bem-aventurados no Senhor Jesus. No versículo 5, meus amados, nessa instrução divina diz, amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração para ensinar a teus filhos, e delas falarás assentado em casa em tempo de coronavírus, assentado em casa em tempo de paz, assentado em casa em tempo de guerra, assentado em casa em qualquer tempo ou contexto. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Meus queridos irmãos, esta é a instrução divina, coisa gloriosa para o povo de Deus. No versículo 8 diz, e também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras, ou frontais, entre os teus olhos. Este sentido foi interpretado de uma forma material. Aí Israel fez um patuá e botou na mão um pedacinho de couro com um versículo, exatamente o Shema ali dentro, e muito bem feito, ele tem aquilo ali como uma proteção. Transformar a fé revelada numa religião. É por isso que o mundo todo sabe que existe uma religião chamada judaísmo. Mas a religião, você sabe que é coisa que o homem é quem organiza. O que Deus fez ali foi revelar o seu amor, foi ensinar a sua santa palavra, trazer, aplicar a instrução divina para que o povo andasse diante do Senhor com graça. Eles foram interpretados desta natureza e fizeram um patuá, amarraram na mão e também um para botar aqui na testa. Usam aquilo ali, principalmente nas sinagogas e também lá no culto, na muralha, no monte, no culto na muralha, no muro da lamentação. Então, eles fazem isto por falta de entendimento. Mas aqui, meus amados irmãos, está na tua mão, é para você ter prazer em manusear, em ler a palavra, em aprender, em conduzir a palavra.
e está entre os teus olhos, é para você ter ela na mente, no coração, é para você guardar, lembrar do que ela ensina, lembrar da instrução divina. Aqui, meus amados, no versículo 10, o Senhor diz, através de Moisés: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Aí ele vai falar do que eles teriam após aquela grande conquista que aconteceu nos dias de Josué. Eles teriam cidades bem edificadas, porque de Jericó, meus amados irmãos, só caíram os muros. De Jericó, a cidade do orgulho, que eles disseram lá orgulhosamente que eles não entravam, só caíram os muros. A mesma coisa que aconteceu com a cidade de Davi, não caíram nada, nem os muros. Quando Davi foi insultado: aqui vocês não entram não, só se os nossos aleijados não quiser lutar. Isso era uma forma brutal de afrontar e ofender o rei Davi. Mas vocês sabem que a cidade foi realmente conquistada. E aqui neste versículo 10, aliás, no versículo 11, diz que casas cheias de todo bem que tu não encheste. Além de ter casas boas que eles não construíram, estavam cheias de bens para eles usufruir, e não tinha sido enchida por eles não. Eram as mãos de Deus conduzindo aquele período, conduzindo aquela situação para que Israel tivesse a presença de Deus, tivesse segurança da presença de Deus. Casas cheias de tudo, poços cavados, tinha água à vontade, tinha vinhas e olivais, tinha vinhedos e tinha olivais, e não tinha sido plantado por eles, fazia parte das promessas de Deus. Agora uma cobrança: quando vocês comerem, quando vocês se fartarem, cuidado para não se esquecer do Senhor. Versículo 12: guarda-te, que não te esqueça do Senhor, que te tirou da casa da servidão. Então, meus amados irmãos, é a instrução divina, a palavra santa, a palavra gloriosa. A melhor coisa que existe na terra é a boa instrução. A Bíblia Sagrada, o livro da instrução. Aprendemos em Provérbios: ouve, filho, não despreze a instrução de teu pai. Um pai sério e digno não ensina o que não serve, só ensina o que é bom para os seus filhos. Ouve, filho, não despreze a doutrina de tua mãe. E a mãe tem mais zelo ainda do que o pai, pelo menos parece isto. As mães se preocupam mais, as mães cercam os filhos de cuidado. Então, a Bíblia Sagrada é o livro das instruções. Tem a instrução divina, a instrução do Senhor, tem a instrução paterna, a instrução materna, e ainda nós temos o benefício, o privilégio da instrução pastoral. Efésios capítulo 4, quando diz que o mesmo Senhor, referindo-se a Jesus, deu uns para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastores, doutores e mestres. Nós temos estes privilégios. Eu sou um homem privilegiado, porque aprendi com muitos mestres na casa de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que nós possamos guardar no nosso coração a instrução divina, glorificando, louvando e bendizendo o nome santo de nosso Senhor, agradecido pela vida em nós. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está no mais alto, te louvamos, meu Senhor, porque tu atenta para nós, aqui, meu Senhor, na terra, na dificuldade, na aflição, no risco, no perigo. Senhor,
estamos diante de Ti, ajuda-nos. Guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Guarda os meus irmãos idosos. Ó Senhor, socorre os que estão aflitos, necessitados, enfermos, fragilizados. Socorre pelo Teu amor. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.